O pai pagava um dote de casamento ao noivo. Sabe qual era? O pai, queridos irmãos, ele dava ao moço um lençol branco para as núpcias. E depois das núpcias, o moço devolvia aquele lençol. Era um documento, na verdade. Estava com ele. Mas o moço casava e queria dizer que tinha encontrado coisa feia na moça, que ela o tinha envergonhado ou enganado e mentido para ele. O pai pedia então: onde está o documento que eu te dei? Então aquele moço da tribo de Levi trazia aquele lençol que estava ali. Ele queria ver se estava manchado de sangue. E tendo a mancha do sangue, levava para o sumo sacerdote. Aquele sacerdote que queria envergonhar aquela moça e os pais, como diz o gaúcho, tomava uma tunda tão grande, irmãos, apanhava de cacete mesmo, tomava uma surra tão grande e ainda pagava uma multa grande para o sogro e levava a moça de volta para casa e não podia largar. Queridos, isso eram as exigências do sacerdote. Em segundo lugar, irmãos, santo também, conforme diz aqui o texto 21:6, para não esquecermos: e santos serão ao seu Deus, de Levíticos, dizendo em relação aos sacerdotes. Agora, outra coisa que aos hebreus também era considerada santo era o dízimo. O dízimo era a 10ª parte de tudo que eles haviam ganhado, plantado e assim por diante. O dízimo deve ser santo ao Senhor, porque é do Senhor. Isso está escrito em Levíticos, capítulo de número 27, versículo de número 30, que está escrito: o dízimo deve ser santo ao Senhor, porque é do Senhor. Veja bem, o uso do dízimo tinha uma finalidade diferente, porquanto era coisa santíssima ao Senhor. Amém. Agora em Números, capítulo 26, outra coisa santa na mentalidade dos hebreus era a parte central do tabernáculo, irmãos. A parte central do tabernáculo, em Êxodo 26, verso 33, aquele lugar era diferente dos outros. Sabe por quê? Porque ali estava a Arca da Aliança, justamente no centro do tabernáculo. Estava a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho. Este lugar era conhecido também como santo. Também os judeus, eles são uma nação santa. Veja bem, Êxodo 19:6 diz assim: ser-me-eis reino sacerdotal e povo santo. Isso o Senhor tinha dito em relação aos judeus, aos hebreus. Em Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 26, também diz assim, ó: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, os judeus eram diferentes de todas as demais nações, porque tinham um lugar especial no plano e no esquema e no propósito de Deus em relação a eles. Infelizmente, queridos irmãos, os judeus não se enquadraram dentro deste plano
e dos propósitos estabelecidos de Deus para as suas vidas e para a sua missão como representantes de Deus na terra. Então, amados, negando então a reconhecer o Filho de Deus como o seu Messias, eles falharam na vida e na missão e negaram a Jesus como Messias e rejeitaram a ele, crucificando-o. Então veja bem o que aconteceu. Israel, portanto, perdeu os privilégios, queridos, e as responsabilidades as quais passaram agora a igreja do Senhor, que se converteu no novo e no verdadeiro Israel de Deus. A igreja é o Israel espiritual. Assim também agora, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versos 15 e 16, nós também somos chamados agora de ágios, quer dizer, santos. Antes éramos perseguidores, sem Deus, como foi o caso de Paulo antes da conversão. Porém agora somos chamados de ágios, como descrito em Atos capítulo 9, versículo de número 13. Então, meus queridos irmãos, dizer que somos santos é dizer que somos diferentes. Mas agora eu pergunto, em que somos diferentes, queridos? Qual é a diferença hoje da igreja, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus? Qual é a diferença? Paulo, queridos, ele sempre se refere à igreja como santos em Cristo Jesus. Ele chama a igreja de santos em Cristo Jesus, e santos em Cristo Jesus e no Senhor. Então veja bem, em Cristo Jesus aparece 48 referências, ele chamando os crentes de santos em Cristo Jesus. Ele chama os crentes em Cristo 34 vezes, 34 referências, e 50 vezes ele nos chama irmãos e santos no Senhor. Mais de 100 referências o apóstolo São Paulo chamando a igreja de santos em Cristo Jesus, santos em Deus. Então veja bem, meus queridos irmãos, em que radica esta diferença? Em que somos diferentes? Escute o que eu vou dizer aqui para os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Uma das causas de por que a igreja parou de impactar o mundo, a sociedade em que vive, principalmente num país como este de primeiro mundo, sabe qual é a causa? As pessoas convidam, olha, vamos lá na igreja, vamos servir a Jesus lá, vamos lá, aceita Jesus na sua vida. Ele fala, mas para quê? As pessoas dizem, mas para que eu vou na sua igreja? Que diferença nós temos? Eles perguntam, qual é a diferença entre nós dois? Tudo que eu faço, você faz. Por que ir lá na sua igreja? Não, mas para receber a Jesus. Eles dizem, eu tenho Jesus aqui, é isso que diz ou não? Eles dizem, não, mas eu tenho Deus, Jesus está aqui comigo. Então para que eu vou lá na sua igreja? Eu tenho uma igreja também. Que diferença tem entre mim e você para que eu precise ir lá na sua igreja? Aí eles começam a dizer, os lugares que eu frequento, você também frequenta. As coisas que eu uso, você também usa. Nós não somos diferentes em nada. Então para que ir lá na sua igreja?
As competições que eu gosto, você também gosta. Você participa das mesmas competições. As bebidas que eu bebo, você também eu vejo de vez em quando participando. Que diferença tem entre nós dois? Para que eu preciso ir lá? Eu tenho Jesus aqui no meu coração, tenho a minha igreja e sou igual a você. Não há necessidade. Sabe o que aconteceu? A igreja, irmãos, em muitos lugares tem deixado de ser o sal. Não está mais provocando sede. Para que eu vou na sua igreja? Eu vejo você brigando como eu brigo também. As discussões que tem dentro da minha casa tem na sua também. Para que eu vou lá? Os cinemas que eu frequento, os filmes que eu assisto, você também assiste. Inclusive aqueles lá, ó, eles dizem. E aí? A igreja deixou de impactar o mundo justamente porque está perdendo a sua identidade. Hoje muitos envergonham-se de sofrer e não querem ter o testemunho exterior. Não querem, irmãos. Esta é a causa, porque muitos não vêm, principalmente dentro de casa. Os que têm parentes que não servem a Deus, que conhecem você de perto, sabe como você leva a sua vida. Queridos irmãos, pensemos nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre estar em Cristo, é viver continuamente, queridos irmãos, no Espírito de Cristo, né? Um escritor, um homem de Deus, Marvin, ele diz que quando Paulo fala que um cristão está em Cristo, conforme nós lemos aqui, a todos os santos em Cristo, ele disse que Paulo queria dizer que quando um cristão está em Cristo, ele vive continuamente na atmosfera de Cristo, na atmosfera do céu. É viver num mundo em que cada coisa fala do Senhor. Ele vive na terra como se estivesse no céu, irmãos. Ele está aqui de passagem. É viver sempre rodeado e favorecido pela presença do Senhor, pela sua força e pelo seu poder, meus queridos irmãos. Isso é estar em Cristo, é viver em constante comunhão na sua presença. Tudo isto por causa de uma vida de separação, de uma vida de renúncia, de uma vida de santificação, negar o eu, abrir mão da própria razão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deixe que os outros tenham a última palavra. Diga assim: Senhor, ok, você tem razão, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Alguém pode nos vencer no argumento, mas para que o nome de Deus seja glorificado, nós muitas vezes ficamos em silêncio, deixamos as pessoas vencer humanamente falando, mas por outro lado, elas terão testemunho do Espírito Santo e verão que somos diferentes das outras pessoas que brigam por qualquer coisa e principalmente quando tem razão, não leva desaforo para casa. Que o Senhor nos ajude nessa noite, queridos irmãos. Inclusive anotei aqui, falando sobre a vida de Sansão. Escute só, fisicamente falando, amados, Sansão, ele foi um dos homens mais fortes da terra. Escute só, mas no domínio de si mesmo, na integridade e na firmeza, foi um dos homens mais fracos conhecidos na Bíblia. Fisicamente,
ele era o Sansão que nós conhecemos, mas no domínio próprio, na integridade e na vida de separação, foi um dos mais fracos. Escutem só, queridos, anotei aqui, escrevi isso. Muitos confundem, irmãos, erradamente as paixões fortes com um caráter forte. Nós vimos muitas vezes pessoas que lutam, pessoas que são apaixonadas, e confundimos com uma pessoa de caráter equilibrado. Então escutem bem, a verdade é que aquele que é dominado por sua paixão é um homem fraco, aquele que não consegue vencer as suas paixões. A verdadeira grandeza do homem, irmãos, ela é medida pela força do sentimento que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Os irmãos entenderam só? Veja bem, ó. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não dos sentimentos que o dominam. Então a grandeza do homem está em você vencer os sentimentos carnais, até mesmo setas malignas, sentimentos na alma, no espírito, que vem para sufocar o homem espiritual. E você vence, você diz: não, não vai ser dessa vez como das outras vezes. Mas tudo isso acontece na medida que nós nos separamos, que o homem interior, ele é alimentado com as coisas espirituais. Então escute só, para nós encerrarmos, irmãos. Sansão acabou caindo nas mãos do inimigo, sabe por quê, irmãos? Porque nunca caiu em si. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo de dificuldades em dificuldade, de queda em queda, de vergonha em vergonha, desmoralizado porque não caem em si, não reconhecem os seus erros. Irmãos, quando nós reconhecemos, o Senhor nos ajuda. O resultado do reconhecimento gera arrependimento. E a prova de que verdadeiramente nós nos arrependemos é que o pecado é anulado, irmãos. O verdadeiro arrependimento anula a prática do pecado. Então escute só. Veja bem, Sansão dominou um leão no caminho de Timate, mas nunca dominou o próprio ego. Os irmãos se lembram? Ele estava indo com seus pais e de repente apareceu um leão jovem, conforme diz a Bíblia. Sansão pegou o leão e rasgou o leão, dominou o leão, mas ele nunca dominou o seu próprio eu. O seu eu estava sempre o vencendo. Veja bem, ele gostava de propor enigmas. Os irmãos se lembram que ele gostava de fazer perguntas e quem respondesse ele premiava. Então ele gostava de propor os enigmas, queridos. Veja bem, mas só tarde resolveu o enigma da sua vida. Veja bem, ele fixou os seus olhos, melhor dizendo, ofuscante, ou seja, no brilho ofuscante de uma Dalila, e acabou sendo cega. Buscou uma liberdade falsa e terminou como escravo. Tudo isso aconteceu na vida de Sansão. Veja bem, ó, não quis trilhar na senda da retidão.
ele não quis caminhar na senda da santidade e findou dando voltas, empurrando uma moenda no cárcere. Isto aqui é tudo ilustrado na vida de Sansão. Escute só: ele incendiou com auxílio das raposas as raposinhas, irmãos, mas permitiu que as raposinhas dos vícios destruíssem a sua própria vida. Escutem só: quem não se lembra que Sansão carregou nos seus ombros, conforme diz aqui no livro de Juízes, os portões de Gaza, mas ele foi esmagado sobre os pecados de Gaza. Foi isto que aconteceu. Escute só: ele brincava de deixar-se amarrar. Quem é que se lembra dele brincando? Me amarra com mais cordas e eu me tornarei como qualquer outro homem. Ele brincava, conforme diz aqui no livro de Juízes, ele brincava de se amarrar, e amarrado ficou. Gostava de folia, e no seu penúltimo ato foi servir de palhaço perante os seus algozes. Mas eu termino dizendo, irmãos, que felizmente arrependeu-se na 10ª hora e procurou redimir uma vida fracassada com o último esforço da fé. Todos esses erros foram acompanhados de uma consciência adormecida. Não vimos Sansão se arrependendo nem sequer uma só vez. Como nazireu, ele não poderia tocar em um corpo morto, mas ele não só matou o leão, bem como depois de alguns dias ele foi na carcaça do leão morto e pegou o mel e comeu o mel daquilo que estava morto. Ele não poderia ingerir bebidas alcoólicas, mas não foi outra coisa que ele não fez. Quando ele se casou, ele encharcou a cara de cachaça, e era um nazireu de Deus. O anjo tinha dito que ele não poderia se contaminar com nada que tinha álcool. Ele não poderia casar com mulheres estranhas, mas ele foi procurar das filhas dos filisteus para casar com aquelas mulheres que o Senhor Deus havia dito. Era para estar obediente, mas nunca quis ouvir os conselhos do seu pai. E quem não gosta de ouvir conselhos diz o quê? Ele vai ouvir o quê? Coitado. Foi isso que aconteceu. Na última hora, ele disse: Senhor, somente dessa vez me ouça. O Senhor Deus ouviu ele, porém não pôde mais trabalhar para Deus, porque também morreu e perdeu a sua vida. Meus queridos irmãos, que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, que possamos, queridos irmãos, dar ouvidos à voz do Senhor, que não venhamos fazer das nossas fraquezas, dos nossos sentimentos, olha aqui, fazer como um travesseiro e colocar todos os dias na nossa cabeça e nos acostumar com ele, mas que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecer o erro, o pecado, nos arrependermos, porque certamente a graça e a misericórdia nos alcançará e seremos diferentes, e seremos conforme o apóstolo São Paulo disse, santos e amados em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude nesta noite, meus queridos irmãos. Estaremos louvando o nome do Senhor Jesus Cristo nesse instante.
Parece que essa caixa aqui parou, irmão. Será que queimou? Olha aqui, senhor. Já foi, já. Tem que ver se não queimou. Acho que foi, né? Mas glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo nesse instante. Glória a Deus, Senhor. Cantar um hino bonito para a glória de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. A grande verdade aqui funcionou. Glória a Deus. A grande verdade, queridos irmãos, é que o Senhor Deus, escute o que eu vou dizer aqui, irmãos. É algo tão simples, mas é tão verdadeiro. O Senhor Deus, Ele usa vasos pequenos, mas não usa vasos sujos. É Deus, aleluia. De que adianta ser grande, ser forte, mas está chagado com o pecado. Meu Deus. É o caso de Sansão. Grande para Deus é aquele que se arrepende mais, Aleluia. que chora mais e que resiste até o sangue. Eu vou te lançar na cova, que me lance, mas eu não vou pecar contra Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi o caso de João Batista. Estava lá no cárcere. Quando ele levantou o dedo, só tinha uma mensagem ele, irmão, só que era ungida. Era uma só. Arrependei-vos. Era a mensagem de João. E colocou o dedinho de profeta dele lá no nariz e disse para aquele grande Herodes, e disse: larga desta mulher, porque ela não te pertence, e tu volta para o teu marido. Ele estendeu esse dedo. Sabe o que aconteceu? A cabeça dele rolou no cárcere, porque ele denunciou o pecado. A cabeça dele rolou no cárcere. Só que lá no céu nós vamos ver João de cabeça e tudo, Glória a Deus. para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do Senhor. Quero convidar aqui o nosso irmão Gleides para estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo com o hino da nossa harpa nessa noite. Enquanto ele estiver louvando, queridos, vamos estar recolhendo os dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos cantar o hino de número 193 da nossa harpa cristã. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o teu santo nome. 193 da nossa harpa cristã. Gostaria de ouvir a voz de toda a igreja. Amém? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para mim valer. Oh, aleluia! Perdendo a